Estamos começando mais um OutLiveCast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Diego Salgueiro, ele que é PhD em Metabolômica pela Unicamp. Diego, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Prazer enorme estar aqui, Nicolas, falando um pouquinho sobre saúde, longevidade, essa ciência nova que está atraindo muitos profissionais da área da saúde, como também praticantes de atividade física, sedentários, né, que buscam aí uma análise mais fina para melhorar a condição de vida. Boa, boa. Antes de entrar em metabolômicas, para você trazer para a gente, contextualizar o que é a metabolômica, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Eu sei que você foi atleta profissional, a gente nadou junto lá atrás, na nossa adolescência, lá em Ribeirão Preto. Depois você fez a faculdade de Educação Física, mestrado, doutorado, até chegar na metabolômica. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória e se de alguma maneira ser atleta despertou você focar muito nessas áreas, né? Principalmente na área de saúde, né? Com certeza, porque o ambiente que eu estava inserido na época como atleta era um ambiente acadêmico, né? Aquele modelo americano de esporte e universidade, né? Então eu recebi uma bolsa na universidade e ali comecei minha trajetória como atleta. E na época, isso era 1990 e alguns anos ali, não vou falar a data precisa, né? Mas se faziam pesquisas muito avançadas para a época, né? Era a época que a gente estava começando com lactato e nós éramos os participantes dessas pesquisas, né? E aquilo me fascinou, né? Naquele momento eu olhei para aquilo lá e falei, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? E à medida que eu fui evoluindo, né, e conseguindo aí uma amplitude no cenário nacional como atleta, eu realmente vi a necessidade, né, não só de se avaliar um marcador, né, mas como ter um entendimento um pouquinho maior da fisiologia do atleta. Então, eu vim aqui para São Paulo, nadei no Pinheiros, né? E eu tive um período um pouco difícil, né? De burnout, de depressão. Isso me prejudicou bastante como atleta. E eu queria entender um pouco melhor o que estava se passando, não só na minha fisiologia, mas também em aspectos mentais. Então foi quando eu decidi estudar farmácia bioquímica, né? Porque eu entendia que uma compreensão maior estava nesse entendimento da bioquímica. Então eu cursei também farmácia bioquímica, depois meu mestrado na Unicamp, né? Eu fiz com natação também, mas sempre ficava aquela vontade de aprofundar naquela estudo da fisiologia, né? Foi quando, ao terminar o mestrado, eu decidi, não, eu vou fazer isso que eu gosto, né? Nem sabia o que era metabolômica. Fui no Laboratório Nacional de Biociências e lá eu consegui realizar um sonho, né, que foi estudar essa ciência maravilhosa aí. E é em Ribeirão esse laboratório? O Laboratório Nacional fica em Campinas, tá? Onde a gente tem o maior equipamento de ciências, o Sirius, né, aquele acelerador de partículas, e onde são desenvolvidas aí as maiores pesquisas do Brasil em todas as áreas da ciência. Tá, agora de forma simples, para todo mundo entender, o que é a metabolômica de fato e por que ela é tão importante? A metabolômica nada mais é do que um estudo profundo acerca do seu metabolismo, tá? A gente consegue, através dela, mapear todas as reações que integram esse metabolismo, né? E de uma maneira muito específica e muito pontual. Cada reação que ocorre, seja ela de carboidrato, seja ela de gordura, de oxidação de proteínas, né? Todos esses componentes energéticos, através de reações onde a gente mapeia cada uma delas, a gente consegue entender quais são as deficiências, quais são os desequilíbrios metabólicos, quais são cofatores essenciais para que uma reação aconteça. Então, de maneira clara, né, para você que não está habituado com esse termo, imagina que o nosso metabolismo é uma cidade. Tá? E nessa cidade nós precisamos de ruas para conectar os bairros. Tá? O estudo da metabolômica é essa, a gente faz um mapeamento de cada rua, de cada bairro, ou seja, onde os bairros são as vias metabólicas, seja de inflamação, de estresse oxidativo, vias energéticas, neurotransmissores, e diversas moléculas dessas, elas participam não só de uma via, mas elas integram
diversas vias, né? O nosso Uhum. metabolismo é bem complexo e harmonioso, então ele está Uhum. sempre interagindo entre vias diferentes, buscando homeostase, equilíbrio, e a partir daí, com esse estudo, muitas vezes arrumando um único metabólito, a gente consegue atingir diversas vias. Uhum. Essa Entendi. que é a sacada. E com o exame de sangue não tem nada a ver, né? O exame de sangue é só é muito simples, né? Em comparação com uma metabolômica, por exemplo. Imagina, por exemplo, o exame, porque o exame de sangue tradicional bioquímico, ele mede um marcador, Uhum. né? Por exemplo, se mede glicose, né? Mas na metabolômica a gente mapeia toda a via da glicose, ou Uhum. seja, esse carboidrato que chega se transforma em lactato, se transforma em piruvato. Uhum. Então, toda essa sequência, né, a gente consegue mapear. Então, é um pouco mais vantajoso Mais robusto, e né? mais robusto, né? Conhecer aonde está a falha. E Uhum. conhecendo onde está a falha, a gente não sai com a Fica conduta muito mais atirando para assertivo, tudo né? quanto é lado, tentando acertar. A gente sabe qual é a falha, Pontual, né? sabe qual é a característica individual, né? Então a gente realiza uma conduta personalizada. Isso Uhum. faz toda a diferença. E como que é feito na prática assim, esse exame? O exame, de quanto em quanto tempo tem que repetir esse exame? E uma terceira pergunta, qual é o custo de fazer um exame desse? Certo. Bom, existem diversas formas de se realizar a metabolômica, né, a partir de um biofluido, seja ele sangue, urina, saliva, fezes. A partir de todos esses fluidos, a gente consegue extrair o resultado, ou seja, a Hum. nota fiscal. Sabe quando você vai num restaurante e Uhum. lá você come um prato, uma bebida, você ouve uma música, Uhum. você é servido por um garçom, você tem o atendimento e no final você tem o extrato de tudo aquilo que você consumiu. Essa é a metabolômica, basicamente. Você tem os seus hábitos de vida, né? Aquilo que você faz durante sua vida, seus pensamentos, tudo isso afeta vias e metabólitos. E a metabolômica nos mostra um resultado de todo esse conglomerado, tá? Então, a Entendi. partir desse biofluido, a gente consegue fazer esse mapeamento. Nós temos aí hoje no mercado exames a partir de 900, chegando até 4 mil reais, a depender da complexidade de Uhum. números de metabólitos que são Então, quanto avaliados. mais marcadores você busca e quer identificar ali através do exame, mais caro é. Assim que funciona. A tendência é que seja, mas há um movimento aí muito próximo, nos próximos 5 a 10 anos, que o preço vai reduzir bastante. E eu vejo aí a metabolômica inserida no contexto da saúde em geral, no esporte, na psicologia, na psiquiatria, na nutrição. Uhum. Em 5 a 10 anos já vai ser uma Mais normalidade. acessível, né? Sim, com certeza o preço vai Tá. cair bastante. Enquanto atleta profissional, eu fiz algumas vezes aquele teste Alcat, né? Sim, sim. Enfim, aí eu seguia basicamente a minha alimentação de acordo com o resultado do Alcat. Perfeito. Em comparação com a metabolômica, que até então, há anos atrás, eu não conhecia, tem uma diferença? É muito mais aprofundado o É resultado mais do... aprofundado, porque a gente analisa a inter-relação entre essas vias metabólicas, né? E o grande diferencial não está nem no número, né, na quantidade de metabólitos que chegam a centenas. Em um único exame, você consegue mapear centenas de metabólitos, mas sim na interpretação e na integração desses dados com os dados clínicos, com os dados do atleta Uhum, fisiológicos. Esse é meu trabalho, né? Eu entendi. consigo, através de métricas de VO2, de lactato, conhecendo o indivíduo, né? Tendo essa resposta de diferentes sistemas energéticos, né? Qual a participação metabólica de cada um durante a prova? Está mais para o aeróbio, está mais para o anaeróbio, está mais para o anaeróbio alático. E a partir da metabolômica eu uso como uma ferramenta para otimizar essa via. Uhum. Então, se eu vejo uma deficiência nesses testes, eu, através da metabolômica, consigo ser pontual e resolver, porque o atleta precisa resolver de forma rápida, né? Tá. E qualquer conforto que você traga para ele, seja no quesito recuperação, seja no quesito sono, né? Uhum. Seja realmente na produção de ATP, é o que diferencia o campeão do vice, Sim. né? Então, assim, faz muita E diferença. de alguma maneira dá para
utilizar o que é feito para os atletas, seja ele amador ou profissional, para as pessoas que querem ter uma qualidade de vida, através do exame de metabolômica, por exemplo, os marcadores que você vê lá, você pega lá e vê, bom, esse aqui tem um equilíbrio metabólico muito bom. Isso se traduz para um envelhecimento saudável? Totalmente, E né? para as pessoas normais, assim, que não são atletas, que eu digo normais, é que não treinam exaustivamente como um atleta profissional. Essa pessoa também tem um benefício gigantesco com um teste desse? Muito, Nicolas, muito. Trazendo um pouco da resposta sobre os parâmetros tradicionais, nós temos diversos estudos mostrando que os marcadores bioquímicos tradicionais não foram capazes de discriminar, ou seja, de separar, né, Uhum. sedentário de atletas. Com a Ah, tá. metabolômica, não só a gente consegue fazer isso, mas a gente consegue estabelecer perfis, né? Uhum. Perfis para o velocista, perfis para o levantador de peso, perfis de endurance. Então, cada modalidade, é impressionante isso aí, Caramba. porque eu utilizo isso para recomendar a minha prescrição. Vou dar um exemplo para você. Muita gente não sabe da capacidade volta. Antioxidante. Muita gente não sabe da capacidade antioxidante do ácido úrico, Tá. né? Em concentrações normais. Ele participa, por exemplo, da via de salvamento de purinas, que é uma via de ressíntese de ATP Uhum. no exercício intenso. Então, muitas vezes, quando a gente encontra um excesso de ácido úrico no indivíduo, e digo mais, a nível celular, essa é uma Uhum. grande diferença que nosso ouvinte aqui precisa entender. Os exames bioquímicos, eles mapeiam metabólitos no sangue, né, Uhum. no fluxo de sangue. A metabolômica ela vai a nível celular. Tá? Então, Uhum. essa é uma grande diferença, porque a gente vai na função da célula. E ao identificar esses níveis, a gente pode pensar, poxa, será que o exercício intenso para esse indivíduo é interessante, uma vez Uhum. que ele termina numa via de excesso de ácido úrico? Então, são Uhum. esses manejos, Ah, essa interessante. conduta ultra personalizada que eu pratico ali com atletas olímpicos, com pessoas sedentárias, com idosos. Meu público é bastante variado. As Uhum. pessoas cada vez mais têm buscado e têm essa consciência de uma conduta personalizada para que ela não se frustre, né? Uhum. Porque a motivação é o grande combustível que vai te levar até um Até objetivo. esse direcionamento, né? Para saber, bom, que caminho que eu vou aqui, E né? muitas Através vezes a da. pessoa se frustra, né? Por É, uma falta de uma compreensão, seja por conta de uma menopausa, a seja. individualidade biológica também, né? Perfeito, Cada um tem né? o seu. Perfeito. E sobre. Eu estava lendo, na verdade, e assisti um podcast que fala sobre predição no esporte, né? Então, através da metabolômica, a gente consegue fazer uma predição de performance de um atleta, seja um amador, um profissional. Como que funciona isso? Através da Consegue, alimentação, nutrição, Nicolas. tipo de estímulo? Me Bom, explica mais aprofundado isso eu vou te agora, contar na prática, que eu vou né? querer fazer esse Eu negócio aí. trabalhei 10 anos nas Forças Armadas, né? E Caramba. lá a gente tem um estresse muito grande, o excesso de treinamento, né? A Tá. falta de sono. O cadete, o militar, ele fica com uma mochila muito pesada, vai para lá, a pressão psicológica, né? Você não pode falhar, porque Uhum. isso determina se um avião vai cair ou não. E ali eu fiz os estudos de metabolômica e olha que legal, cara. Os cadetes chegavam na academia, tá? E começavam o treinamento. Então a gente estabeleceu um perfil metabolômico individual, um prior, né? Aham. Uma linha de base para Tá. cada um. E após 2 dias de treinamento, somente 2 dias, conhecendo as adaptações que foram realizadas nesses 2 dias, eu consegui prever com 85% de acerto quem iria aumentar o VO2, quem iria Pô. saltar mais, quem iria ganhar ou perder peso. Por tudo isso que entrega, eu acho que é barato esse teste, viu? Então, a gente tem que olhar o valor, né, de uma outra forma. Eu vou contar Sim. um caso aqui muito interessante, eu acho que foi o caso mais desafiador que eu já recebi de um paciente. Paciente em estado de depressão, tá? Aquele espelho do banheiro cheio
de medicações, né? O intestino, a gente sabe da relação eixo intestino, cérebro, né? Então, para você que está nos ouvindo aí, se o seu intestino não está funcionando adequadamente, é possível que isso já tenha complicado também o aspecto mental. Então, vale a pena sempre estar olhando de forma conjugada. E aí, esse cara, ele não tinha energia, Nicolas. Ele não conseguia, para você ter ideia, ir buscar a filha dele na escola. Ele chegou em um ponto que ele precisava tomar laxante para conseguir ir ao banheiro. Ele ficava 1, 2 semanas sem ir ao banheiro, né? E ele veio através de uma recomendação de uma médica, amiga, psiquiatra, e através de uma equipe multidisciplinar, um caso bem sério, né? A gente conseguiu, assim, mapear todas as vias. E aí, ciclo de Krebs, não tinha energia, oxidação, ele não tinha de onde tirar energia. Ele gostava de jiu-jitsu, né? E uma vez ele foi fazer uma aula de jiu-jitsu, ele fez 10 minutos, ele contou para mim, cara, eu fiquei 2 semanas de cama, com dor nas pernas. Não, um estado assim, eu nunca tinha visto nada daquilo. E nós começamos, né, toda a conduta, primeiro corrigindo aspectos de intestino, né, porque o intestino que está inflamado, o intestino que está todo desregulado ali, né, toda a microbiota com espécies com mais patógenos, ele não consegue absorver nutriente. E não absorver nutriente, você não consegue gerar energia, né? Então, a gente corrigindo isso aí, em 3 meses, eu recebi um áudio dele. Doutor, eu tô me sentindo muito bem. E só pode ter sido isso aí. Mas eu tô me sentindo muito bem. Consegui treinar, fiz o seu treino, fiz as mobilidades. Ó, vida normal. Tô descondicionado, né? E o cara tinha tentado, Nicolas, há 10 anos. O que você imaginar de médico? Caramba. Então, assim, eu te pergunto, qual que é o valor disso aí? Exato. Até de uma medalha, né, para um atleta. De resgatar. Então, assim, é isso que no final, aquela sensação de poder ajudar uma pessoa é muito gratificante. Puta, que legal. E quando a gente pensa, por exemplo, quais marcadores que são importantes para a gente mapear depois dos 40 anos? Então, o que vale a pena? O NAD+, que a gente ouve falar bastante, glutationa, o que você indicaria, assim, que você fala, putz, isso aqui é assertivo para depois dos 40 começar a ter mais atenção? Eu olharia para os aminoácidos. Tá? A gente sabe que durante o processo de envelhecimento, a gente tem um aumento da taxa de depuração da ureia pelos rins. Né? Então, a gente tem um aumento, né, de depuração aí de alimentos proteicos, de aminoácidos. Então, aumentando, a gente precisa equalizar. Né? Isso tem uma relação direta com, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente precisa necessariamente consumir mais proteína? Não, isso vai depender de cada indivíduo, tá. Porque cada um possui uma taxa, né? E cada um possui uma perda de determinado aminoácido, tá. né? Então, por exemplo, específico. Aminoácidos como o aspartato, a ornitina, eles foram relacionados com o envelhecimento, um estudo muito atual de metabolômica. E isso ocorre porque são aminoácidos que estão relacionados com o balanço nitrogenado, né, de nitrogênio ali, de ureia, né? Então, seja pela má absorção pelo intestino, seja pela baixa ingestão, se você tem um aumento de perda, né, de depuração pelos rins, isso pode em algum momento causar algum desequilíbrio. Causando algum desequilíbrio, por exemplo, em BCAAs, a gente perde, né, síntese muscular, a gente entra num estado de catabolismo, ou seja, de quebra, realmente o músculo ele quebra, né? Então, esses seriam alguns dos metabólitos interessantes. Os próprios intermediários do ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs é muito famoso porque a gente fala que é a usina de produção de energia, né? E realmente, literalmente, é uma rodinha que precisa estar girando. E a gente vê muito, eu tenho visto muitas alterações nesses metabólitos, e cada reação dessa, ela produz uma molécula chamada NADPH. Esse NAD, ele vai para a cadeia transportadora de elétrons e produz ATP, energia. Então, se você tem deficiência, é muito legal, porque você vê uma deficiência numa etapa anterior, na etapa subsequente,
a depender do metabólito, você tem outras vias apoiando o sistema. É como se a fase da energia, sabe, tivesse caído e ficasse com uma fase só. É literalmente isso que a gente vê, né? E isso vai se amplificando, e você olha a via de adenosina, você olha a via de purinas, você vê o corpo tentando tirar a energia de todas buscando algumas alternativas possíveis, ali transformando piruvato. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Isso gera um estado de estresse. E aí a pessoa tem dificuldade para perder gordura, para ganhar massa. Você precisa de energia para produzir hormônios. Isso tem um custo energético, né? Então, muitas vezes, associar a uma reposição antes da gente ter um equilíbrio base, né? Olhar para essa pirâmide e arrumar a casa, né? Vamos limpar essa casa, organizar os móveis, faz todo sentido para quem busca rejuvenescimento. Entendi. E o rejuvenescimento nada mais é do que a qualidade desse processo. Entendi. E tem alguma, falando de descobertas recentes, assim, da metabolômica, tem, sei lá, nos últimos 2, 3 anos que te surpreendeu, assim, você tem algum caso prático que você fala, caramba, esse aqui é um achado, é recente, o negócio funciona, compartilha com a gente isso. Tem. No último ano, eu me deparei com um estudo da Nature, né? E o título é Metabólitos como moléculas sinalizadoras. Isso mudou tudo para mim, porque até então a gente achava que as reações geravam um produto. E a gente vai lá através da metabolômica e mede, certo? E que esse produto era resultado daquilo que a célula estava consumindo, da sua função. Cara, não é só isso. É muito mais. Caramba. A molécula, ela é sinalizadora, ou seja, a depender da sua síntese ou da sua falta, isso gera ativação de enzimas, ativação de processos hormonais, desregulação, seja por um up ou downstream, ou seja, se você tem um acúmulo de um determinado metabolismo, isso acontece demais, cara. Triatleta fazendo uso aí de 90, 120, 170 gramas de carboidrato. Se você não tem essa oxidação muito bem feita, isso vai ter uma consequência. Por quê? Esse metabólito, ele sinaliza, seja por uma inibição, seja o corpo está o tempo todo se autorregulando. E o grande desafio hoje é esse mundo moderno, né, que nós nos encontramos, vida louca, né? De produtividade, de a ausência de também, horas né? de sono, de quantidade de informação, e a bioquímica humana não acompanhou, né, essa evolução. Tá? Então, assim, a qualidade dos processos é o alvo que nós, como profissionais da metabolômica, buscamos. E, por exemplo, se a gente ouve falar bastante das zonas azuis também, né? Onde tem os centenários, Okinawa, enfim. O que a gente pode aprender com eles em termos de metabolismo? Ou se de alguma maneira a gente consegue replicar o que eles fazem lá? Obviamente que o mundo moderno, na velocidade que você acabou de falar, fica mais difícil. Mas o que você consegue, de maneira prática, extrair do que eles fazem no dia a dia, principalmente alimentação, modo de viver, para transferir isso para as pessoas que vivem nessa vida louca que é São Paulo, enfim, as grandes cidades? Tocou num ponto interessante de convívio social. Isso é muito importante, é bem característico nessas populações. São populações que produzem o próprio alimento, que possuem um consumo maior de vegetais, de fibras. Um dos locais está perto da praia, então você tem um consumo maior de peixes, né, alimentos anti-inflamatórios. Então, toda essa diferença aqui de vida, né, da cidade, dessa loucura que a gente vive, produz um metaboloma, né, um metabolismo diferenciado. Então, realmente favorece a saúde mental, você tem menor incidência de doenças crônicas, né? E esses povos, a partir desse hábito de vida, eles conseguem a longevidade. Que é interessante, Nicolas, é a gente falar,
eu não quero viver só mais, eu não quero chegar aos 100 anos, mas eu quero chegar aos meus 90, 95 de maneira autônoma, né? Sim. Então, assim, essa é a grande diferença, essa qualidade ao final da vida. Isso é longevidade. Sim. E é muito característico desses povos. E agora pegando, assim, voltando um pouquinho, né? Me veio na cabeça. Aí a gente faz um teste de metabolômica e aí você vai lá e interpreta, né? Tem os resultados, você interpreta e tem um plano de ação. Isso. O que eu vejo ao longo da minha carreira como atleta, né, profissional, a maior dificuldade era interpretar e criar um plano de ação e de fato funcionar. Então eu vi muitos profissionais ao longo da minha trajetória dando cabeçada ali, não diretamente trabalhando comigo, mas no ambiente ali de esportivo de maneira geral. Você basicamente já dá o caminho das pedras para essa pessoa, né? Porque muitas vezes ela não tem um plano de ação, não sabe interpretar isso. Como que funciona esse link com um profissional que está atuando ali diretamente com esse paciente, no caso? A gente precisa mergulhar na realidade do atleta ou da pessoa, do praticante de atividade física. Não é sensato você propor uma conduta que ele não vai conseguir dar conta. Então, geralmente eu faço um acordo, né? Eu mostro primeiro, trago clareza para o paciente, primeiro para ele entender. Eu acho que a consciência é o ponto fundamental, né? Quem não sabe, qualquer caminho serve. Uma vez que você tem clareza, essa pessoa ela tem mais aderência, né? E a gente propõe um plano mediante o histórico. Então eu avalio todo o histórico dela com atividade física, desde quando ela era criança, se brincava na escola, se teve algum episódio, algum gatilho, alguma doença no meio do caminho, quem é o convívio social. Então a gente encontra alternativas, né? Seja para idosos com uma hidroginástica, seja para praticantes de musculação, seja para pessoas que não suportam estar numa sala. A gente tem que propor atividades ao ar livre. Tudo isso é mapeado, estudado, para que, ao final, você apresente um plano que ela olhe e fale, poxa, é possível, né? E o resultado é muito legal, porque assim, cara, eu diria que é muito difícil você ter um paciente que não consiga essa aderência, né? Porque o cara que se predispõe a investir, né, e recebe um mapeamento desse bem claro, ele fala, nossa, agora eu sei o porquê eu senti aquela dor de cabeça, poxa, agora eu sei o porquê eu tô sentindo cansaço, claro, né? E o principal pilar que eu utilizo, Nicolas, assim, é a chave para o sucesso, a atividade física. Essa daí. Não há nada que cause adaptações tão benéficas quanto o exercício físico. Eu vou repetir para você. Essa mensagem é importante. Não há nada que cause adaptações tão benéficas quanto o exercício físico. Você quer melhorar a eficiência de vias? Faça exercício físico. E qual que é a sugestão? Assim, 3 vezes por semana, meia hora? Tem algum padrão assim que você acha que dá para mapear e falar, esse é um padrão bacana para as pessoas? O padrão é sair do sofá. Já começa aí, e né? se exercitar. Estar em movimento. Nós somos seres locomotores. Nós necessitamos do movimento. E cada vez mais está sendo tirado esse atributo nosso, né? Seja por Uber, seja por bicicletas elétricas, né? A gente precisa estar em locomoção. Um hábito simples que eu gosto de sugerir é a quantidade de passos. Né? Tem estudos mostrando que essa quantidade de passos reflete o seu nível de atividade diária, ou seja, a sua locomoção. De forma muito simples, né? 6.000 passos, 7.000 passos. Mas principalmente encontrar, essa é uma pergunta que eu faço, o que te faz feliz? O que você gosta de fazer? Que exercício? Vamos achar qual é o movimento, né? O movimento. Tem pessoas que não conseguem fazer sozinhas, né? Essas eu indico, poxa, então será que um personal não valeria a pena? Né? Olha, tem gente que já fala, né?
olha, eu não tenho como, eu preciso de um personal porque tenho compromisso. Uhum. Então, você vai tirando essas barreiras, né? Esses sabotadores ali e entregando um plano Uhum. possível, mastigado para a pessoa seguir e dar resultado. E para essas pessoas que treinam ou então que praticam uma atividade física 2, 3 vezes por semana, tem, através do teste, você consegue mapear, por exemplo, um pós-treino, sei lá, sai um lactato, alguma coisa assim, e aí você tem um plano de ação diferente para essa pessoa ir subindo de nível? Tenho sim. Por exemplo, eu atendi um atleta olímpico recentemente que realizou o teste após o polimento. E Uhum. nós identificamos deficiências nos intermediários da usina de produção de energia dele. Então, rapidamente, a gente conseguiu, através de uma suplementação, Uhum. melhorar um pouco ou tentar minimizar os efeitos, né? Que eram basicamente, pelo atleta ser velocista, vão se repercutir na recuperação. Então, o Uhum. atleta que tem semifinal, tem final, ele necessita desse E era um aporte. momento, né? O polimento, para quem não sabe, é aquele momento de começa a treinar um pouquinho menos até chegar na competição, que tem que estar com o tanque cheio ali, glicogênio, para chegar lá e dar o seu 100%. E esse momento tem que ter energia, né, bombando ali. E esse Bombando. cara tava meio tanque, é isso? Talvez com uma sobrecarga um pouco maior do que a capacidade dele de Tá. suportar durante a fase específica, né? É, Então a isso também gente. tem uma ligação com individualidade de treino, né? Então, Sim, sim, coloca sim. lá 10 atletas para treinar todo mundo junto e a individualidade ajuda Exato, bastante, né, com exato, isso. exato. É interessante. E, por exemplo, se a gente pensar em perfil metabólico de uma pessoa super saudável e uma pessoa que tem Alzheimer ou uma pessoa que tem diabetes, como que você dá para identificar isso daí através dos exames e ver uma diferença Dá, gritante ali? Nicolas, dá. A gente tem perfil específico para o Alzheimer, por Uhum, exemplo, marcadores de GABA, tá. neurotransmissores, citrato, né, intermediário do ciclo de Krebs. Na diabetes mellitus, a gente tem principalmente os aminoácidos, tá? Uhum. BCAAs, isoleucina, leucina, valina, tá? Fenilalanina, todos esses marcadores eles começam a se desequilibrar com 7, 10 anos de antecedência antes da glicose aumentar no sangue. Caramba. Ou seja, a gente está falando de redes de metabólitos que se alteram para a função ser alterada anos posteriormente. Porque assim, você não tem. Ninguém tem uma arteriosclerose, uma formação de placa do Do nada. nada, né? De ontem É para uma hoje. história, né? E como isso ocorre? Através dessas reações microscópias, né? Através dessas reações bioquímicas que vão se alterando e quando o corpo não tem condição de lidar com isso, a gente tem um produto que são essas doenças, infelizmente. Entendi. Eu vi um podcast de uma médica, ela chama doutora Stay Sims, ela fala que e falando em gênero, né, que a mulher é um bicho diferente. Eu sei, eu tenho uma em casa. Duas, aliás. Pra essa Tá parte vindo aí, uma de duas. 10 anos aí Você que eu já vou te sabe falar, bem, né? viu? Rapaz. Então, a abordagem que você tem que ter com indivíduos é diferente. Então, tanto com a mulher quanto com o homem. Eu queria que você falasse com relação aos hormônios e o metabolismo de ambos, o quão é diferente pensando em performance e longevidade também para essas pessoas. Qual que é a abordagem que as pessoas têm que ter, ou até outros profissionais que podem estar assistindo a gente, de acordo com isso, né? Que são bichos diferentes. Por exemplo, eu faço com frequência banheira de gelo. Nesse podcast, ela fala um pouco de proteína de choque térmico, enfim, e fala também de banheira de gelo. E vira um padrão hoje que a gente vê na internet, né? Todo mundo fazendo banheira de gelo, 3 graus, 5 graus, que para a mulher é muito frio. Poxa. Então Se ela eu fala, fizer esse caminho, ela me põe pra fora de casa. 15 graus é uma temperatura muito boa para a mulher, de acordo Sim, com o sim, metabolismo, né? sim. O corpo da mulher. O homem faz 10, ele não sente tanto frio. Ele faz 8, 7, ele não sente tanto frio. Eu queria que você colocasse de uma maneira bem simples isso, por conta dos hormônios e também do metabolismo, qual que é a abordagem que tem que ser com ambos? A abordagem tem que ser individual, tá? Não há um padrão específico. Você tem perfis diferentes, tá? Uhum. Mas principalmente na mulher,
nessa fase ali próxima à menopausa, na menopausa, né, a gente tem uma perda grande de hormônios, né, de estrógeno, de estrogênio, ou seja, a gente tem aumento, por exemplo, de colesterol, né? A gente tem perda de aminoácidos, ou seja, a gente tem deficiência de síntese proteica. Tudo isso cria um arcabouço para dificultar a vida dela, o exercício que ela faz e o resultado que ela tem, tá? Além disso, a gente tem os períodos, né, da mulher do ciclo menstrual. Nossa, então, bem mais complexo. a gente precisa entender que naquele determinado momento não tem como exigir mais do que ela não tem para dar, e cada mulher sente de uma forma. Eu tenho pacientes que não têm TPM. E segue, é uma maravilha. Mas eu tenho pacientes que sofrem. Então, respeitar e ir conduzindo o processo de forma individual é um pouco mais fácil. Já o homem, né, por essa questão de dificuldade, muitas vezes, os homens não são tão vaidosos, eles negligenciam um pouco mais a condição de saúde, né? Ao mesmo tempo que a gente tem homens que buscam, né, essa longevidade e tal, e muitas vezes excedem, né? Tanto em aspectos de treinamento, como também muitas vezes vem com muitas fórmulas, né? Então, assim, a gente precisa olhar para tudo isso e olhar de uma forma individual. Cada ser humano é um metabolismo. Entendi. É uma condição. E você falou um pouquinho de metabolismo lipídico também. Quando a gente pensa em hormônios e esse metabolismo lipídico tem uma interferência direta com a má qualidade de sono, seja um atleta, um praticante de atividade física ou não. Eu queria que você falasse isso, quanto que impacta isso, uma pessoa que dorme mal, porque hoje em dia tem muitas pessoas que acreditam que ser produtivo é dormir pouco para entregar resultado, que não, é muito pelo contrário. Né? Se ele dorme mal, é um dos pilares mais importantes, né, para a longevidade. Eu acho que o pilar mais importante para a longevidade, mas eu queria que você falasse sobre isso, né? O quanto impacta uma qualidade de sono péssima a longo prazo, obviamente, você faz uma noite ou outra, não tem tanto problema, mas a longo prazo, quanto que impacta isso na longevidade das pessoas? Impacta anos de vida. Né? O sono, acredito que é outro pilar essencial. Não adianta você treinar bem com sono mal. Vai chegar um momento que você não vai treinar bem. E você vai precisar recuperar, o corpo vai te cobrar isso aí. Né? E hormônios e lipídios têm tudo a ver. Né? Lipídios são os transportadores dos hormônios. Né? Então, quando você tem principalmente o consumo de ultraprocessados, você tem aumento desse colesterol, desse perfil lipídio, de glicerofosfolipídios, né? Nós estamos falando agora também de neurotransmissores, de GABA, tudo isso interfere, ou seja, lhe causa um estresse, né? O corpo entra em modo sobrevivência. E a partir daí, quando ele entra em modo sobrevivência, ele esquece de tudo. Ele vai unicamente tentar sobreviver. Tá? Entra na frente de um leão, o que vai acontecer? Ele não tá nem aí, ele vai te engolir. O corpo só pensa nisso, não tem como você querer chamar ele. Então, assim, o sono é o grande pilar para que esses processos tenham maior qualidade. Tá? E tem a ver também com tireoide, tem a ver com estresse oxidativo, né? Ajustar o balanço redox, né? Ou seja, aquela capacidade de produzir radicais livres e a capacidade do seu corpo de neutralizar sua capacidade antioxidante, tudo isso influencia. E através da metabolômica dá para ver como que tá a qualidade de sono, ou então até esses marcadores, sei lá, melatonina, magnésio. Dá porque a gente mapeia toda a via. Por exemplo, toda a via da melatonina, ela é mapeada. Na verdade, ela começa na via do triptofano, tá? Que é um precursor de dopamina, de serotonina, que vão se transformar em melatonina. Então, muitas vezes, tomar melatonina, você pode até
ter prejuízo no sono. Porque ao tomar melatonina, lembre daquele conceito que eu falei de sinalização. Uhum. Né? Se você tem um caminhão de melatonina chegando, isso está sinalizando uma grande quantidade dessa molécula. Você vai produzir pela via do triptofano a melatonina? Não. Essa via vai ser direcionada para uma via que a gente chama mais neurotóxica. Uhum. Tá? E isso causa prejuízos na saúde mental, inflamação neural, você fica com uma variação de humor no dia, bipolaridade, uma hora tá feliz, outra hora tá triste, você tem alterações de neurotransmissor, aumento de glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório, e aumento de GABA. Então fica aquele duelo, né? Um metabólico querendo fazer o cavalo andar e o outro segurando. Repara, chega, vamos descansar. Então, essa dualidade é sentida no comportamento, né? Uma sinalização bioquímica, realmente. Entendi. Eu vi um pesquisador, não me lembro agora se foi o Peter Attia, que eu estava assistindo um podcast dele, e nesse podcast eles falam que a ingestão de melatonina para pessoas que não são idosos não tem muita relevância. Não. Só tem um impacto para a terceira idade, funciona muito bem. Sim. Isso eu queria que você respondesse. E uma outra coisa que eu vi nos Estados Unidos é gummies, balas sendo para criança. Uma febre, né? Com melatonina. Eu falei, cara, é um absurdo. Uma criança tomando uma gummy com melatonina. Então, assim, esses dois pontos completamente opostos. É um idoso funciona muito bem ele tomar uma melatonina, uma criança tomar melatonina. Então, assim, vende-se um suplemento, uma melatonina, que na verdade é um hormônio, né? De uma forma muito livre, sim, sendo que não tem eficácia, até prejudica as pessoas, né? Sim, a prescrição de melatonina para crianças foi proibida no Brasil pela Anvisa. Tá? Para o idoso, se tratando de uma via do triptofano, que é um aminoácido, nós falamos aqui da importância dos aminoácidos no processo de envelhecimento, da perda, então realmente é uma via que fica comprometida. Né? Então, muitas vezes a gente precisa repor esse triptofano e talvez uma abordagem com melatonina para você melhorar um pouquinho a qualidade, pontualmente, depois desmama, entra com o triptofano. Mas não aquele uso crônico, assim, né? Assim, com HTP, você consegue regular essa via, né? E ajustar a qualidade. A grande questão aqui não é fazer do ser humano dependente do remédio. Eu acho que o remédio é uma estratégia pontual quando todas as possibilidades já foram excluídas. E a gente tem aí a metabolômica como uma ferramenta para auxiliar nesse processo. Então, assim, não recomendo melatonina para nenhuma criança. Caramba. Bom, agora entrando em genética, que eu gosto bastante, né? E epigenética também, que você vai falar, é um assunto presente, legal, né? Hoje em dia todo mundo fala. Então, a genética, eu queria que você explicasse, eu vou tentar aqui de uma forma bem simples contextualizar isso. A genética seria a nossa fotografia, né? A gente vem com aquele carimbo, essa herança genética dos nossos pais, da nossa família. E a epigenética é algo acima. Isso tem uma relação direta da maneira que a gente vive, os hábitos que a gente tem, como a gente se alimenta, se a gente faz atividade física ou não, como a gente gerencia as emoções. Isso tem um impacto gigantesco nos nossos genes, nas expressões dos nossos genes. De que maneira você acha que a epigenética é importante na vida das pessoas? E o que você acha que faz mais sentido? Focar na genética ou nos hábitos de vida? Que pergunta boa, hein? Eu acho que nos dois. Eu acho que a combinação dos dois é o que funciona. A grande questão de um gene hereditário para uma doença está principalmente na epigenética, ou seja, na sinalização ou no bloqueio desse gene. Nosso organismo ele tem esses mecanismos para silenciar ou ativar um gene. Então, silenciar, por exemplo, um gene de uma doença ou ativar um gene de performance, de síntese proteica, por exemplo, tá? Essas duas reações principais de silenciamento e ativação são a acetilação e metilação, que nós dosamos na metabolômica.
Pô, sai tudo lá, né? Sai, Caramba. sai. É o que? É um protocolo gigante de quantas Sai, folhas? Porque... sai. Mas assim, por que eu acho que a combinação dos dois faz todo sentido? Não adianta uma pessoa obesa, né, com hereditariedade, com uma predisposição genética, querer ser um atleta de alto rendimento. Isso não vai acontecer, né? Então, esse componente genético, em algumas pessoas, é muito presente, né? Principalmente no esporte, aqui para você que trabalha muito performance, né? Tamanho de braço, né? Hoje a gente tem o contexto do transgênero, que tem essa influência genética, tá? Agora, a metabolômica, quando você propicia um ambiente mais favorável, você consegue manipular, você consegue manobrar. Então, você consegue silenciar genes de diabetes, de hereditariedade. Não necessariamente isso vai acontecer com você. Você tem ali, ele pode ficar guardadinho a vida toda. Agora, se você coloca hábitos na sua vida, ultraprocessados, falta de sono, estresse oxidativo, alimentos inflamatórios, uso de álcool também, né? Uso de álcool. O álcool prejudica o sono, principalmente de fase REM, né? Então, isso vai provavelmente ativar ou silenciar esses genes. E agora você falou em intestino, né? Falou um pouquinho. Eu queria entender essa questão do eixo intestino, cérebro e sono também. Ultraprocessado, álcool acaba deteriorando a parede do intestino e tem muitos casos de relação com ansiedade também, né? Muitos. Você tem algum caso prático assim, você poderia dizer? Tenho. Tenho porque tem a ver com a via do triptofano. Tá. Né, que eu acho que é a principal via de produção de serotonina, de dopamina, e é interessante porque no intestino ocorrem reações que são transferidas lá para os neurônios. Tá? Então, esse eixo intestino-cérebro é muito presente. Então, assim, para você, a dica é: fique de olho. Tem exame. E a metabolômica também faz um mapeamento de intestino também. Eu tenho um teste específico. Tem um teste de microbiota intestinal, um teste metabolômico, onde você mapeia todas as espécies de micro-organismos que vivem ali. Né? E a partir disso você tem uma ideia de disbiose ou de supercrescimento bacteriano. Disbiose é uma desregulação no tamanho dessas cepas, né, desses grupos de micro-organismos. E o supercrescimento é uma festa rave, né, que está acontecendo ali na parede do intestino, tá? Falam do intestino, né, como o primeiro cérebro, né, tem toda aquela história da evolução, mas a gente sabe realmente de produção de neurotransmissores ocorre primeiramente lá no intestino, tá? Eu tenho um caso muito interessante para te contar aqui, de uma pessoa que era, como que eu posso dizer? Vou dizer bipolar, né? A pessoa alterava, assim, gritantemente, né? Uma hora estava feliz, outra hora, e trouxe essa condição. Quando você vai olhar a metabolômica, havia de triptofano totalmente alterada, permeabilidade da membrana alterado, que diminui a absorção de intestinos, então aminoácidos alterados, né? Aquela função que eu te falei, GABA, glutamato, tudo no máximo, fora, né? E corrigimos isso aí, vida normal. E quanto tempo, por exemplo, você pega uma pessoa que está com o intestino todo desregulado, algum mapeamento que vocês pegam lá, quanto tempo você consegue regular essa pessoa? Olha, uns 3 meses? Média, assim? Em média que a gente observa aí de 3 a 6 meses, né? Eu costumo prescrever. Nossa, mas é bem rápido, hein? A repetição do teste a cada 6 meses ou a 1 ano. Não é um teste que você faz. Fica fazendo com frequência. Não, porque você precisa ter a conduta e o resultado que aquilo proporcionou. Isso que eu gosto muito. Né? Você não sai fazendo teste aleatório, você faz um teste. Entendi. Né? E depois de 1 ano, você reavalia, Nicolas, e melhora muito. Caramba. Cara, melhora muito. Ontem mesmo, atendi 2 pacientes que era o segundo teste, né? Repetindo. Cara, sim.
E Tá as lindo. pessoas que, sei lá, praticam atividade física 2, 3 vezes por semana, que não competem nem no amador nem no profissional, também procuram e Eu indico buscam. para qualquer indivíduo. Não, mas eles buscam também fazer o teste? Porque Buscam. assim, é uma coisa que as pessoas não conhecem tanto, né? Teste Sim, metabolômica. sim, sim. Buscam porque muitas vezes elas não têm a solução para os problemas e já estão procurando há muito tempo, já tentaram dieta, já foram nutricionista, já passaram por De tudo. endocrinologista. Eu tenho um caso muito interessante, cara, de um ciclista que o cara pedala, é atleta mesmo, né, de Ribeirão Preto, que veio através de uma médica, de uma endocrinologista, com sintomas de overreach, né, Tá, sintomas de overtraining, tá. né? E analisando realmente o quadro batia, né? A gente fez uma conduta rápida ali para tentar restabelecer ele. Em um mês a gente restabeleceu e aí ele fez a metabolômica, né? Porque falei para ele, não adianta você fazer o exame da forma como você tá, agora vai dar tudo alterado, né? Uhum. Então colocamos ele numa condição razoável ali e fizemos. Ajustamos a conduta. Recebi essa semana uma mensagem dele falando: Diegão, você salvou minha vida, cara. E assim, o tanto que ele me arruma de paciente é impressionante. É o caso dele, né? Porque, cara, ele quer o bem. Para o Sim. bem que ele sentiu, ele tão Só assim. adversário que ele não manda, E né? foi legal, porque assim, a esposa dele é envolvida no ciclismo e tal. E ele quis tanto que a esposa dele fizesse, e ela estava desconfiada. Aí depois ele me contou, falou assim, fiquei meio desconfiada, tal. Aí passou um mês, 2 meses, ela virou, queimei a língua, viu? Poxa, o Diego, o negócio funciona mesmo, hein? Eu fiquei super feliz porque é isso que a gente quer ver, né? A gente quer proporcionar uma solução que realmente dê resultado. Agora falando de protocolo prático, se você montasse um protocolo de 24 horas pensando em sono, alimentação, exercício físico, utilizando até dados da metabolômica, o que você pode sugerir para uma pessoa assim no dia a dia para ter qualidade de vida, sem pensar em performance, pensando só em qualidade, em longevidade? Eu ia sugerir o convívio social, tá? Se essa pessoa está passando por algum problema, que ela peça ajuda, que ela busque informações, que ela busque de alguma que ela busque de alguma forma. Não, vamos lá, volta. Volta? Volta que eu gaguejei tudo aí. Tá. Vai lá. Última pergunta, hein, cara? Que sacanagem. Não, depois... Não, eu gaguejar na última. Não, mas tudo bem também. Vamos lá. Agora falando em protocolos práticos, tá? Então a pessoa que quer ter qualidade de vida, que busca longevidade, não está pensando em performance. Qual protocolo, sei lá, montando 24 horas do dia de uma pessoa, qualidade de sono, exercício físico, alimentação ou suplementação de qualidade, até usando dados da metabolômica mesmo, como você montaria uma rotina para uma pessoa que busca isso? Bom, primeiro eu indicaria o convívio social, tá? Porque eu acho que isso faz muita diferença na aderência de tudo aquilo que ela vai fazer, tá? Um segundo passo, Nicolas, talvez um exame de calorimetria, porque em 24 horas eu consigo saber qual é a quantidade de energia que essa pessoa precisa. Sabendo disso, eu consigo personalizar uma dieta para a quantidade que ela precisa. Se ela precisa de emagrecimento, um leve déficit. Se está pouco, eu consigo aumentar. Então, consigo fornecer energia suficiente para ela. E o terceiro, eu indicaria o sono. Né? Sono, né? Sono. Sem sono. Então, assim, olhar com um pouquinho de mais atenção para esse sono, se esse sono está sendo regenerador, se durante a noite essa pessoa acorda, né? Se acorda para ir no banheiro, se acorda para beber água, né? Então, dependendo de cada caso, a gente consegue ir ajustando. Tem pessoas que demoram para pegar no sono. Então, talvez exercícios de respiração, né? Inspirar menos tempo e expirar mais tempo. Então, eu inspiro em 4 segundos e expiro em 8. Uma simples manobra dessa, eu ativo
o parasimpático, Uhum. que é algo necessário para você entrar no sono, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, manejos da pessoa deitar com as 2 pernas para cima na parede, ativação de parasimpático. Então, essa melhora que você consegue ir aos poucos aprendendo a dormir, tá? Vão fazer muita diferença. Tem pessoas, cara, que muitas vezes elas precisam dormir mais tarde Uhum. e precisam levantar mais tarde. Tem pessoas que não conseguem, tem hábitos noturnos. Eu tenho paciente que precisa treinar à noite. Senão não treina, ela funciona melhor à E se a noite. gente pensar que você dá um estímulo intenso à noite, cortisol sobe, o cara não vai Ela dormir bem funciona e ela assim, funciona bem, né? Só que é o seguinte, ela vai começar o dia dela 9, 9h30 da manhã, Sim. começar a se Empurra mais mexer. pra frente, né? Não adianta, porque se você antecipa, ela tem um sono de Então, má se você qualidade. ajusta o ciclo circadiano dessa pessoa, bagunça tudo. Isso. A gente procura encontrar o horário perfil ideal, o ideal, perfil né? ideal. E isso vai testando, né? Tem pessoas que dormem muito tarde, né? Então Uhum. precisa antecipar. Aí eu sugiro muitas vezes baixa a luz da casa, luz amarela, que traz um conforto maior, evita filmes, séries de ação, qualquer coisa que te faça pensar de Uhum. forma cognitiva, raciocinar. Vai para práticas mais espirituais, de meditação, que lhe tragam algum conhecimento que você não conhece, mas de forma leve, né? Uhum. Não vai assistir um filme de terror, né? Porque Aí não senão dorme, né? aí não dorme. Então, assim, esse manejo, eu acho que são esses 3 pontos aqui em 24 horas, eu acho que muda a vida da E pessoa. ajuda, né? Ajuda. Pô, que ótimo. Agora falando, a última pergunta que eu queria fazer é o seguinte: pensando em futuro, assim, você vê hoje com os avanços científicos, até da medicina mesmo, a gente tem ouvido falar muito sobre longevidade, health span, viver mais, com mais qualidade. Você vê em um futuro próximo pessoas vivendo até os 120 anos com qualidade, ou isso é uma ficção? Eu vejo. Você acredita que é possível? Eu acredito. Eu acredito porque a história nos mostrou isso aí, né? Uhum. A descoberta da penicilina foi um fator que aumentou a expectativa de vida de uma forma exorbitante, né? Uhum. Então a ciência está avançando cada vez mais, novos métodos vão surgir. A questão só que eu gostaria de colocar tudo bem, a gente pode aumentar a expectativa de vida para 105, 110, 120 anos. Uhum. A questão é com qual qualidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Uhum. Né? Para isso, a gente precisa Independência. de independência. Né? Eu não quero chegar com 120 anos usando fralda. Exato. Né? Então, para isso, eu preciso ter processos bioquímicos, né, com bastante qualidade. Então, é isso que eu busco no meu dia a dia, né, de forma a me autogerir. Acho que vale a pena, para finalizar, a gente falar sobre um conceito de saúde que vem se alterando ao longo dos anos. Né? Aristóteles falava que a saúde é a ausência de doença, né? Lá atrás. Aí depois a ONU trouxe um conceito que não é só a ausência de doença, mas é a qualidade física, mental, emocional e tal. Hoje a gente pensa num conceito de vida moderna que é a capacidade do indivíduo se autogerir frente aos desafios da vida moderna. Porque os eventos de estresse, de uma perda, de uma doença, estarão presentes na nossa vida. Mas como que você responde a esse desafio? Sim. É um desafio para o corpo. Né? Então, a maneira que você responder, reagir, vai determinar a sua saúde. Ótimo. Legal, né? Muito legal. Diegão, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui. Um prazer te receber. Eu queria aproveitar o espaço aqui para deixar sua mensagem final, os seus contatos, seja o Instagram, site, onde você atende também, onde as pessoas podem buscar mais sobre esse teste de metabolômica aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto. Fica à vontade. Obrigado, Nicolas, pelo convite. Eu atendo em Ribeirão Preto, mas de maneira online para todo o Brasil.
né? Meu consultório fica em Ribeirão Preto. Lá eu atendo não só a metabolômica, como também testes fisiológicos, né? De VO2, de teste de triatlon, de corrida, de bicicleta, da própria natação. Faço exames de gasto energético, né? De calorimetria indireta. Trago alguns insights acerca para atletas muito importantes sobre qual o gasto energético em cada intensidade de esforço, né? Insights, poxa, o que eu preciso melhorar, né? Tá, eu tenho esse teste aqui, aonde que eu devo focar? Quais são as janelas de oportunidade? Qual é o teto fisiológico que eu cheguei? Essas respostas a gente costuma responder através de testes personalizados, né? Hoje eu não tenho um protocolo fixo, o atleta chega com o treinador, eu falo para ele assim: qual pergunta você quer que a fisiologia responda? E a partir do problema eu me viro para encontrar a resposta através de ciência, tá? Então eu tenho essa abordagem fisiológica, a metabolômica. Meu Instagram é Diego Salgueiro, tá? @Diego Salgueiro. Me segue lá, tem vários vídeos interessantes aí sobre longevidade. Tá ótimo, obrigado, cara, obrigado. Valeu. Por estar aqui. Obrigado. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Não deixem de nos acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify. Se vocês tiverem sugestões de convidados, mandem pra gente aqui e até a próxima.